Boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui dando início à nossa série de entrevistas no período da tarde. Hoje, 1º de abril, né, muitos nas redes sociais estão falando muito sobre o Dia da Mentira, mas é um dia que a gente gostaria que não tivesse ocorrido, que fosse uma mentira de fato, depois do dia 31, né, que se configurou aí o golpe de 64. Desde sexta-feira, nós estamos fazendo uma série de entrevistas com várias personalidades, lideranças, especialistas, estudiosos, para tratar sobre esse tema diante de um cenário tão difícil que a gente tem acompanhado no Brasil, com um presidente, inclusive, que orienta comemorações a essa data. Na sexta-feira nós tivemos aqui o professor Pedro Dalari, tratando sobre a Comissão da Verdade, e hoje nós resolvemos trazer uma pesquisadora, uma psicóloga, que eu fiz questão de ler o trabalho dela. É um trabalho que eu imagino, a gente estava conversando isso aqui agora, enquanto a gente preparava para entrar, eu imagino que tenha sido um trabalho muito difícil pelos detalhes que ela foi abordando, né, pelos depoimentos, pelos relatos, mas, do ponto de vista da história do nosso país, é um trabalho muito importante, porque ele traz um aspecto diferente de um relato histórico somente, né, traz um pouco dos efeitos e das consequências da tortura durante o regime militar aqui no Brasil, e pegou ali alguns aspectos da Argentina. Eu vou conversar com a psicóloga Mirna Coelho, ela é pesquisadora de saúde mental e direitos humanos da Universidade de São Paulo, não sei se essa configuração ainda está mantendo, né, porque às vezes os professores alternam, mas essa é a configuração que nós temos aqui, a qualificação dela. Professora, vou chamar assim, pelo grau de trabalho, eu acho que é sempre bom a gente chamar de professor, justamente porque os professores também são muito desqualificados por parte de setores da nossa sociedade. Obrigada, Mirna, por nos atender. Imagina, eu que agradeço. É uma honra participar com vocês desse enfrentamento dessa semana, né? É verdade. E compartilhar aí. É de fato um enfrentamento, né? Eu queria falar um pouco sobre a sua pesquisa. Você discutiu o conceito da tortura, né? Do ponto de vista histórico. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente automaticamente, quando se fala em tortura, a gente remete a 64, porque é o período mais recente, mais próximo da nossa história. Mas a tortura, ela é um instrumento utilizado em governos de vários países, inclusive na América Latina e no Brasil, para a manutenção do seu próprio regime, né? Queria que você falasse um pouco desse aspecto no Brasil, não somente tratando da tortura de 64, mas também do ponto de vista histórico. Tá. Bom, no Brasil, a tortura sempre existiu, né? O que a gente tem aí, em 1964, nesse regime especificamente, é que a gente passa, a tortura deixa de estar configurada especificamente para segmentos marginalizados da população, e ela passa a abarcar também opositores do regime, né? Mas eu gosto de pensar na tortura como um dispositivo, ou seja, um conjunto de práticas e de discursos, né, de uma política sistemática do Estado que, por omissão, estímulo, conivência, tolerância, enfim, das autoridades e da sociedade, acaba fazendo um uso de você contra você mesmo. Né? Acho que essa é a chave. E aí, enfim, você falou da gente pensar historicamente, né? Historicamente, a gente tem em todo o mundo a prática da tortura, mas tem uma diferenciação que eu faço na tese também, que é entre suplício e tortura, né? Porque o suplício, ele é um modo de você operar a pessoa contra ela mesma a partir da violência física, mas dentro de uma referência legal, ou seja, né, tem um espetáculo punitivo para fazer valer a força de um soberano. Por isso, um suplício em praça pública, ou um suplício como sendo um modo que está legalmente referenciado
para fazer com que aquela pessoa pague um crime, por exemplo, né? Tem essa referência. É diferente da tortura. A tortura é uma prática ilegal, né? É o Estado se fazendo valer de um lugar dele de poder para enfim, obter para dobrar o sujeito, né? Para humilhar, para expor, para ferir, sendo que o lugar do Estado deveria ser o contrário, né? Verdade. Há alguns aspectos nesses últimos anos tem se dito que a tortura ela não existiu. Alguns setores dizem isso. Outros dizem ela existiu, mas não foi nesse grau. Você fez um levantamento de 5.000 pessoas, 5.000 relatos, né? Tanto brasileiros quanto argentinos. É possível dizer isso diante dos 5.000 relatos que você coletou para a sua pesquisa? Claro que não. Essa ideia de que esses argumentos utilizados, né? Discursos de direita, de extrema direita, de que a tortura não existiu, isso é uma competição por um discurso de poder e de verdade, né? Mas basta, enfim, o mínimo de vontade, de disponibilidade de olhar para a história para saber que sim, a tortura existiu, não só existiu como existe em todo o período democrático, inclusive, né? E neste momento muitas pessoas estão sendo torturadas no Brasil dentro das delegacias, não há dúvidas disso, né? Acho que nem eu nem você duvidamos, assim. Infelizmente isso é muito óbvio, né? Mas aí é isso. Durante o período da ditadura, o dispositivo da tortura ele era utilizado também para a manutenção desse estado ditatorial, né? Acho que essa é a diferença. Correto. Na sua pesquisa, o que mais chamou a atenção do ponto de vista desse instrumento, desse mecanismo da tortura? Né, como você disse, a tortura psicológica e a tortura física. Dentro desses aspectos, o que mais foi usado, o que mais você conseguiu coletar de instrumentos, e o que mais te chocou como ser humano, né? Uhum. Bom, foi muito duro entrar em contato com todas essas histórias terríveis, e acho que quando a gente vai entrando em contato com relatos de tortura, o que chama mais atenção é a crueza da dor, né? Como é isso de você perpetrar dor no corpo de outro ser humano, como se ele não fosse humano, ou sei lá o quê, né? Não é nem, enfim, da ordem do animal, é algo que é extremamente absurdo, assim. Então, choca muito esse lugar da dor, de torturar bebê, recém-nascido, isso é um negócio que eu fiquei muito, muito chocada. Mas, para além disso, é isso que você falou, né? Eu não gosto de separar tortura física de tortura psicológica, porque hoje em dia acho que tem uma discussão na psicologia que a gente já avançou em relação a separar corpo e mente. A gente não há mais necessidade, vamos dizer assim, de fazer essa separação para pensar nos acontecimentos, nas potencialidades do mundo contemporâneo. O que me chama a atenção profundamente é a prática sistemática do terror, que acho que isso é algo que é bem... É diferente dessa tortura no corpo, né, que chama atenção pela crueza, mas isso é bem mais delicado, porque o que acontece é o seguinte, quando você tortura, não é só o agente do Estado e o preso político torturado que fazem parte dessa cena, tem também a sociedade que, calada, ou por omissão, ou por conivência, pactua desse ritual, né, desse absurdo. Então, o que acontece é que a prática dissimulada desse terror, do medo, né, do risco do sequestro, do risco do desaparecimento, foi
criando no Brasil toda uma verdade histórica de que não se pode falar sobre política, de que falar sobre isso é perigoso, né? Tanto que eu lembro de ouvir muitas vezes política, religião e futebol não se discute, né? Que lugar é esse? Então, isso também marca a diferença, por exemplo, do Brasil em relação aos outros países da América Latina, nas ações de reparação. O Brasil não consegue avançar nas ações de reparação. E eu entendo que isso é sinal da complexidade dessa tortura como dispositivo de terror na sociedade, do quanto o governo ditatorial conseguiu calar essa população, amedrontar essa população e tornar essa sociedade conivente nessa lógica mesmo do que é um pensamento de direita e de extrema-direita, que é dividir em grupos hierárquicos os seres humanos, né, e pactuar com eles a partir da ideia de que uns são mais humanos que outros, né. Verdade. Importante isso que a senhora está falando, desse instrumento e dessa não discussão propriamente desses crimes. Muito se fala nos dias de hoje de que o Brasil, a Comissão da Verdade foi importante, foi um passo importante, mas ela veio um pouco tardia para a nossa história, para sanar alguns aspectos da nossa história. A sua pesquisa relata tanto brasileiro quanto argentinos. A senhora sentiu diferença nessa situação com os argentinos, por exemplo, que a questão da tortura, de certo modo, é um pouco mais avançada, né? Ninguém sai defendendo a volta da ditadura, pelo contrário, se fizerem isso, é tratado como um crime contra a democracia, né? Exatamente, do mesmo jeito que na Alemanha ninguém pode sair defendendo o nazismo, né? Então, o que acontece no Brasil? Algo que eu tenho pensado muito nos últimos anos, né? Exatamente por ver essa guinada da direita. O que acontece é que a gente não conseguiu avançar em ações de reparação. E eu acho que a gente não conseguiu avançar em ações de reparação também porque a gente não conseguiu redemocratizar o Brasil. Fiquei pensando esses dias, até a eleição de 89 é fake. Se a gente for pensar, a eleição de 89 foi um golpe, né? Basta a gente ver como a Globo manipulou o debate entre o Collor e o Lula para a gente chegar à conclusão de que foi um golpe, né? Então, a gente tem uma história de golpes, um atrás do outro, que não abriu precedente para o Brasil conseguir avançar em redemocratização. A gente não tem essa história. E mais, eu digo sempre que a gente não consegue fazer reparação da ditadura, a gente não conseguiu fazer reparação da escravidão e a gente não conseguiu fazer reparação do genocídio indígena. Enquanto a gente não fizer essas três coisas, não tem saída para o Brasil, a gente vai continuar patinando de golpe em golpe, não tem jeito, porque é preciso olhar para essas feridas, né, é preciso reparar, não tem outra saída que não assumir essa violência que é fundamento do nosso Estado e cuidar de tudo isso, né? Porque senão é isso, a gente continua fazendo uma prática política onde a sociedade fica conivente, porque não entende também. Eu tenho uma sensação de que a sociedade percebe que tem um não dito aí, né? Mas que vai pela manipulação. Né? Vai pela manipulação e vai comprando o discurso do perigo. Quer dizer, o que é o perigo comunista? O perigo comunista nunca existiu, não existe, né? E nunca existirá, provavelmente, né? Não tenho uma bola de cristal, mas enfim, não é desse lugar, né? Isso é uma abstração usada em nome de um discurso de poder, um discurso da segurança nacional, que também é uma abstração, mas que é utilizado, enfim, para fundamentar, para facilitar a corrupção, né, para não possibilitar que a gente faça a política de reparação e para a gente não avançar na democracia. Verdade, verdade. Professora, a senhora, na pesquisa, apontou alguns detalhes sobre essa questão da corrupção, dessa relação, desse preparo, né? O golpe de 64 ele não foi dado em 31 de março, né? Ele veio sendo preparado. Historicamente, é possível detectar esses fatores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse treino
para se chegar ao golpe, do ponto de vista das técnicas de tortura, de perseguição política, como é que isso se deu para chegar a 64, na sua pesquisa, no que você conseguiu levantar? Isso é bem interessante, tem vários estudos sobre isso, né? No Brasil, a gente tem uma pactuação da Escola das Américas, da Escola Superior de Guerra, com a CIA, né? Isso é bem de antes do golpe. A CIA sempre influenciou na política brasileira, não é só minha pesquisa que aponta isso, também são muitas pesquisas. O Brasil, ele tem uma posição geográfica estratégica em relação à América Latina, não à toa, um país tão golpeado, né, e não à toa isso acontece agora novamente, né, a gente tem esse golpe de 2016 que vai se reverberando aí com cara de eleição, mas que não é eleição, exatamente por conta disso, né, a gente exporta tecnologia, informação, exporta torturador, né? E importa também, a gente tem uma grande rede de pactuação que aparece no Plano Condor, mas o Plano Condor é só um exemplo disso, né? Eu digo que não é à toa que as Forças Armadas se esforçam tanto para a gente não ter abertura dos arquivos, né? A Lei de Acesso à Informação foi um super avanço, mas ao mesmo tempo foi um dos motivos que depois o governo Dilma foi sendo atacado, né? Então a gente tem aí uma série de dispositivos que vão fazendo essa rede imbricada, uma rede política, mas também uma rede de corrupção e uma rede do mercado, né? A gente tem, por exemplo, o Cidadão Boyce, então, um documentário, né? A participação dele como torturador desenvolvendo um aparelho específico de tortura que leva o nome dele, e que foi encontrado também na Argentina, o pau de arara, enfim, Argentina, Chile, vão encontrar, Uruguai, tem os próprios presos políticos torturados vão contando essa história, dos sotaques que eles vão ouvindo, das aulas de tortura em anfiteatros, com torturadores que vêm de outros países, né? E aí também tem uma rede de corrupção que você estava falando, né? Que se monta especialmente a partir da década de 70, mas antes a gente também tem isso, mas ela cresce bastante com pós-AI-5, com os chamados esquadrões da morte, né? Ou seja, na tentativa de ampliar esse domínio do terror, a gente tem a política de fardar e armar civis e formar grupos que a gente pode chamar de paramilitares, /milicianos, /mercenários, tá tudo na mesma, né? Que não é uma especificidade do Brasil, o Brasil não inventa isso, mas ele vai produzindo, né? Um exemplo disso quando o Gaddafi foi capturado, a gente escuta os mercenários colombianos conversando, né? Então, acho que é isso, assim, essa troca, isso vai fundamentar esses grupos paramilitares /milicianos, /mercenários, eu estou insistindo nesses, porque para mim ainda são sinônimos, eles são grupos que vão controlar o mercado ilegal de armas, de moeda, enfim, de tudo, né, de drogas, eles vão pactuar aí numa economia paralela. Correto. Dentro desse aspecto da escola, que treina, que prepara, ser um torturador, ele tem elementos pessoais, acredito eu, e tem o elemento dessa construção feita aí pelas escolas, mas como é que a gente pode definir isso? Todo mundo pode ser um torturador, basta ser treinado? Os valores pessoais, psicológicos, questões psicológicas, elas podem ser minimizadas diante do aspecto desse? E mandando nessa pergunta, eu encadeio aqui a questão dos militares, né? Alguns estudiosos apontam que
o ensinamento nas academias militares, ele não mudou desse período para cá. Então, nós continuamos formando pessoas com esse tipo de pensamento, acredito eu. Então, queria saber se a senhora concorda com isso. Exatamente, assim, é por isso que todas as comissões da verdade que tiveram no mundo apontaram para uma reorganização das Forças Armadas. É preciso olhar para isso e olhar com cuidado, porque a própria formação dos oficiais de Forças Armadas é baseada na tortura, né? Eles vão entendendo isso como um modo de forjar caráter, né? Que é um absurdo, assim. Então, sim, a gente tem um grave problema nesse sentido, e o que acontece é o seguinte, a gente tem uma discussão, principalmente quando as pessoas começam a olhar para isso, começam a se deparar com essa história, algumas pessoas se chocam muito e falam, mas não é possível, esse cara é um sádico, esse cara é um perverso, né, um torturador, isso não é gente, né, como que alguém pode ter prazer em fazer isso, né, e aí eu vou fechar com a Hannah Arendt e a banalidade do mal. Sim, né, qualquer um pode ser um torturador, o torturador é uma pessoa absolutamente e radicalmente normal. Na Argentina, por exemplo, teve uma época que existiu uma lei de obediência devida, onde os militares diziam, não, mas eu estava só cumprindo ordens, né, o meu código de ética do meu conselho deixa isso muito claro, se em qualquer relação de trabalho a gente alegar cumprir ordens, enfim, isso é crime do mesmo jeito, você não pode fazer esse tipo de alegação, né, ou, enfim, é o cara que apertava o gás na câmara de gás, né, então, não, mas eu só estou fazendo ali, não tem isso, é uma pessoa radicalmente normal, né, qualquer um pode, sim, vir a ser um torturador, porque o torturador, não dá para a gente olhar para ele privatizando uma questão, porque não é o indivíduo, ele é uma figura numa complexa relação política, né, então, assim, tem uma perversidade política coletiva que permite que esse tipo de discurso, esse tipo de pessoa venha operar esse tipo de discurso e de prática, né, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com todo um sistema. Por exemplo, na Cartilha da Escola das Américas tem um capítulo que é uma aula dada por um padre, que ele diz que os marxistas, comunistas, são de fato pessoas que são corpos que foram que são corpos com demônio e que precisam ser mortos, então você está fazendo um assassinato por Deus, sabe? Então, assim, tem esse tipo de, que parece até coisa de criança, né, mas de fato existe, né, esse tipo de ideia que vai possibilitando que essa figura do torturador exista. Eu acho bem importante, bem legal que você esteja marcando isso, porque eu vi em vários momentos, assim, vamos pedir um exame de sanidade mental do Bolsonaro. Não é isso. Não é essa a questão. Não dá para privatizar uma questão que é política. A questão é outra, né? É o que acontece coletivamente que propicia que uma figura como essa apareça falando o que diz, né, e tendo eco numa sociedade que, enfim, que se submete, né, que fica conivente porque não consegue sair e fazer a elaboração, né, do que é esse período e do que é reparação. Bastante interessante esse aspecto que você falou do Bolsonaro, porque para parte da população, muito do que ele falava era uma coisa incompatível com a realidade, ele não poderia ser eleito diante de um discurso tão absurdo, defendendo que mulher ganhasse menos que homens, que quilombolas não precisa de terra, que índio não precisa de terra, que não tem direito, ou dizendo que a tortura era, assim, um mecanismo que ele usaria e que mataria pelo menos 30 mil, e falando isso abertamente. Eu vou fugir um pouco desse aspecto da ditadura, e vou entrar, já que a gente falou um pouco sobre isso, queria... Uma pergunta que eu sempre quis trazer um psicólogo aqui para me responder, se a senhora consegue responder isso.
esse clima que nós vivemos parece uma histeria coletiva, não sei se esse é o termo adequado para essa situação, o efeito que as redes sociais trazem nessa narrativa, e as pessoas vão ignorando esse discurso, né? Algumas pessoas que eu conheço, familiares até, falam, não, ele fala isso só para chocar as pessoas, ele não fala isso de verdade, ele não vai fazer isso de verdade. No entanto, a gente sabe que esse tipo de discurso está longe de ser uma brincadeira, uma piada. Nessa hora a gente sente saudade do Enéas, né, quando ele falava curso curtinho, falava do urânio, falava de várias outras teses e tal. Como é que a senhora se consegue, é possível a gente explicar esse momento que nós vivemos na nossa sociedade, né, de tantas discrepâncias do ponto de vista da ideia, do conceito, do discurso, e as pessoas, ao mesmo tempo, nem acreditam que aquilo seja verdade, apesar de estar se praticando tais falas, tais discursos, né? É uma histeria coletiva que nós vivemos? Psicologicamente é possível explicar por aí? Olha, vou tentar aqui compartilhar com você o que eu venho pensando, assim. Na época da tese, quanto mais eu pesquisava, mais chocada eu ficava. E eu ficava me perguntando como as pessoas permitiram que isso acontecesse, como as pessoas conseguiram, no dia 2 de abril de 64, sair de casa e trabalhar. Eu ficava pensando isso, como as pessoas puderam, em 14 de dezembro de 1968, pegar o metrô, enfim, pegar o ônibus e sair, enfim, como isso era possível, né, continuar com a vida. E aí, no dia seguinte do golpe da Dilma, eu saí de casa olhando para as pessoas e entendi que é assim, né, assim se dá um golpe é um processo, histórico, complexo, né, a gente viu 2013, eu entendo que a gente vive esse período, eu chamo de golpe 2013/2016/2018, né, assim, eu diria para você que é a lógica da rã na panela, sabe? Dizem que, eu nunca fiz, mas dizem que para você cozinhar rã, você coloca lá na panela com água fria e esquenta, e aí a água vai esquentando, 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 ela não percebe, né? Se você jogar ela na água quente, ela pula para fora, mas se você for fazendo isso, ela não percebe. Para mim é isso que está acontecendo, né? As pessoas vão entendendo que não, que está tudo bem, e tem todo um discurso diversionista, assim, me chama muita atenção, por exemplo, quando as pessoas falam, o governo o governo é incompetente, esses caras são super incompetentes, olha o que a ministra fala, olha o que o outro sinistro diz, não é possível, né, eles estão jogando enfim, não, né, eles são militares treinados, a gente sabe que esse discurso diversionista é um discurso que os militares usam desde sempre, né, tem aquele episódio, acho que é da Primeira Guerra, dos tanques de papelão, da Segunda Guerra Mundial, enfim, não vou lembrar exatamente, mas é uma tática, né, de você confundir a população, né, enquanto você implanta o que tem para implantar, que é o caos total. Então, eu estou entendendo que isso tudo é um projeto, eu não acho que é uma confusão, faz tempo que eu acho que é um projeto que tem a ver com interesses econômicos muito maiores, supranacionais, e que a gente vai vendo aí as pessoas, de fato, ficando muito perdidas, né, porque esse é o objetivo desse projeto, né, e a mídia, claro, golpista como sempre, né, pactuando, a grande mídia, né, pactuando com esse tipo de discurso e em alguns momentos sentindo mais, em outros sentindo menos, mas não dá para a gente negar, né, a grande mídia nacional é a elite brasileira, que está pactuando com golpe desde sempre. Então, assim, é isso, né, a população vai fazendo eco para isso, enquanto o terror vai retomando sua força no cotidiano.
Infelizmente, é isso que eu vou entender. Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu bastante. Ajuda a gente a tentar refletir um pouco mais com alguns aspectos que, às vezes, a gente, no calor das coisas, a gente não percebe. Acho que os internautas também vão se sentir assim, porque essas indagações fazem parte do nosso cotidiano. Como é que a gente chega até aqui, né? Como é que essas coisas fazem a gente chegar na situação que chegamos e pode ser pior mais na frente, a gente está vendo isso, né? Mas eu acho que, fundamentalmente, é isso. Eu queria retomar essa história, assim, de que um país que não repara as suas graves violações de direitos humanos vai reproduzir, né? Então, assim, se a gente reproduz isso é porque a gente não reparou a ditadura, não reparou a escravidão e não reparou o genocídio indígena. Isso é ponto pacífico para mim, sabe? Inquestionável. Daí que vem esse lugar que a gente está hoje. Uhum. Tratar essa questão com os militares sempre parece uma questão revanchista, né? Eu encontro somente você que é culpado, e é claro que há culpa, mas na cabeça e na forma, eu tenho até alguns parentes militares, e a gente percebe que, mesmo aqueles que não viveram nesse período, eles incorporam essa tese como se a gente estivesse contra eles, né? Não fosse um movimento de tentar entender o que há de errado, como se discute o racismo no Brasil e outras questões. As pessoas, elas se colocam numa posição de eu não sou racista, você é. Quando a gente precisa entender que todos nós somos uma racista, e às vezes a gente comete os mesmos erros que um racista, talvez não com a mesma força ou agressividade, o mesmo pensamento, mas a nossa cultura é racista. Então, a dificuldade, às vezes, de a gente encontrar o moderador. Como tratar essa questão com os militares sem parecer um revanchismo? Eles precisam entender que houve um erro, e isso eu acho que é uma das coisas que eles não admitem. Não é à toa que eles comemoram essa data dessa forma, como se fosse uma afronta, né? Ó, nós vamos comemorar que para nós não foi um erro, foi um acerto, tudo que nós fizemos, e etc. e tal. Essa reflexão é necessária, precisa ser feita, entender que houve erros e acertos. E eu acho que muito mais erros do que acertos, até por tudo que a gente sabe, mas como se discutir isso com os militares sem parecer revanchista, sem parecer que a gente está querendo crucificá-los? Eu acho que você traz um exemplo. Mina, você está me ouvindo? Super feliz que não basta a gente... Está me ouvindo? Cortou um pouquinho. Cortou? Quer que eu volte? Por favor. O meu internet, talvez, sei lá. Mas tá tranquilo agora, pode voltar a falar. A ideia, eu estava dizendo que o seu exemplo é super feliz, porque a ideia de que não basta ser, num país estruturalmente racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Num país também que é estruturado a partir da violência e do genocídio, né, da tortura, não basta não ser contra a violência, né? É preciso entender quais são as formas que ela vai tomando no nosso cotidiano, né? Quais são as formas que ela vai produzindo nas nossas relações de gênero, né? Nessa ideia de que uns são mais humanos que outros. Então é isso, né? Até de poder questionar que formação militar foi essa, né? Que formação de oficial das Forças Armadas foi essa recebida, né? De que lugar a gente está falando? Mas para isso é necessário ter vontade política, né? Que acho que foi uma tentativa. A Comissão da Verdade no Brasil, apesar de ter sido tardia em relação a outros países, foi uma tentativa de começar a construir isso, porque o que uma Comissão da Verdade faz não é finalizar enfim, finalizar a questão, ela não encerra, ela abre, né? Uma das indicações da Comissão da Verdade foi essa conversa
com as Forças Armadas, né, a necessidade de sentar para conversar e entender o que é isso, como é que a gente não reproduz, a gente precisa olhar para o que aconteceu para não reproduzir, né, entender que lugar é esse da violência para poder sair disso e poder palavrar tudo que a gente, palavrar nossos pactos, né, e não submeter nossas relações. Agora, é preciso ter vontade política e também, acho que o que acontece é que a grande maioria das pessoas envolvidas, elas de fato não têm acesso à possibilidade de compreensão e ao desejo de aprofundamento da compreensão do que acontece, né? É uma ideia rasa de ficar nesse fla-flu, porque o Brasil é profundamente escravocrata, então se eu fico no fla-flu eu posso ser melhor que alguém, né? No final das contas é isso, né? É essa sociedade escravocrata se reescrevendo de novo desse jeito. Exatamente, exatamente. Para finalizar, eu queria abordar os depoimentos, né? A gente conversou um pouco antes e no começo aqui da entrevista a gente falou sobre isso, que deve ter sido muito difícil. Eu vou confessar aqui um receio que eu tenho de fazer entrevista com pessoas que viveram esse período e eu acho que é uma dificuldade que eu teria de abordar questões tão delicadas, justamente porque eu penso que a pessoa não vai só lembrar, ela de certa forma revive isso, e isso é uma das coisas que você aponta na sua pesquisa, né? O fato de eu ter que resgatar essa história, fazer com que essa pessoa conte isso novamente, por ser uma coisa tão dolorosa, o contar é sentir de novo. Foi isso que você percebeu nesses depoimentos, e a gente tem que lamber as nossas feridas e tentar colocar isso tudo para fora, justamente para que as coisas não cheguem ao ponto que chegamos hoje, das pessoas dizerem, não existiu, não foi assim, não foi bem assim, né? Você falou de tortura de crianças, de bebês, recém-nascidos. É inimaginável alguém fazer uma tortura com um bebê, apesar da gente ver tantas atrocidades aí nos jornais policialescos, né? Mas estar do lado, ouvir, isso é muito difícil. Eu sou muito chorona, eu choro como um pica-pau. Eu fico imaginando eu numa situação dessa. Creio que não deve ter sido também muito fácil fazer esse levantamento e ter a delicadeza de fazer isso sem ferir tanto, né? Eu também sou muito chorona e acho que chorar é uma maravilha. Acho que chorar é cura para o machismo, e cura é saída para o patriarcado. Se todo mundo chorasse, seria bem melhor. Mas é isso, sim. Esse lugar da memória, relembrar, é algo que é muito intenso e muito rico, e é muito importante, né? É preciso relembrar para que a gente não repita mais, é preciso lembrar, não esquecer para que a gente não repita. Então, assim, falar de uma história de dor é um pressuposto de abrir espaço para que essa dor possa existir, né, e para que ela possa se ressignificar. Eu fui entendendo na minha pesquisa que a dor da tortura ela não se ressignifica porque ela não é adjetivável, de tão absurda que ela é. Porém, tem algo que pode ser feito, que é esse relembrar para que não se repita, a partir de uma política pública, né? Minha fala, então, vai se somar a outras potências, seja de uma política para renomear espaços públicos, né? Não pode ter nome de torturador, não pode ter rodovia Castelo Branco, isso é um crime, né? Isso não pode existir. A gente tem que refazer esses monumentos à memória, né? O Estado precisa pedir desculpas, né? As pessoas que estiveram envolvidas com isso precisam ser punidas, porque a reparação é sempre simbólica, né? Não pode ter desaparecido. O desaparecimento de uma pessoa é suficiente para que a tortura continue reverberando em toda a sociedade.
né? Todo mundo tem direito de enterrar os seus mortos, isso não pode acontecer, né? O Estado não pode desaparecer com uma pessoa, o Estado desaparece sistematicamente com as pessoas, né? O governador do Rio de Janeiro está lá dizendo que está com um atirador de elite nos morros, e é isso mesmo, né? Quer dizer, o que faz com que o cara possa assumir um discurso como esse? É justamente a gente não poder falar sobre isso, não poder abrir, né? Do mesmo jeito que situação de abuso ou um estupro, a gente precisa falar, mas não é falar em qualquer lugar, de qualquer jeito, para qualquer pessoa, né? Tem espaços específicos para isso, de acolhimento, né, de cuidado, para repactuar uma possibilidade de se relacionar afetivamente com essa história, que não seja só a possibilidade da dor, embora ela exista e vai continuar existindo, mas que seja também uma outra possibilidade aí de abertura e de reparação. E, especificamente, o Brasil tinha, por um pequeno espaço de tempo aí, projetos de escuta e acolhimento para pessoas que foram torturadas nessa última, que agora é penúltima, ditadura civil-militar, né? Mas, claro que esses projetos foram desarticulados. Aliás, não à toa, o que o Temer faz no segundo dia de desgoverno dele é acabar com a comissão da anistia e todos os projetos que vêm a partir disso, porque para que a gente tenha golpe é preciso que essas possibilidades de reparação sejam caladas, né? Verdade. Verdade, apesar do tema ser muito pesado, né, a gente, acho que na sua conversa aqui conseguiu fazer com que ele fosse digerido de forma tranquila, serena, né, apesar do tema ser muito doloroso. Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, professora, psicóloga, Mirna Coelho, pesquisadora de saúde mental e direitos humanos da USP. Tem muitas coisas que a gente gostaria de abordar e vamos tentar fazer isso outras vezes contigo. Queria muito agradecer a sua participação e fica aqui aberto o convite para outras vezes. Queria que você fizesse suas considerações finais aos nossos internautas que vão acompanhar a sua entrevista. Bom, enfim, estou à disposição para quem quiser discutir, pensar, indicação, enfim. E minhas considerações finais, Lula livre. Aí, espero que a gente possa encontrar um outro caminho e possa reconfigurar a democracia, porque, de fato, o que está no horizonte é terrível, tenebroso, nossa, 1938, então espero que a gente possa aí fortalecer esse coletivo, né, de quem... Estou feliz, agradeço a você pelo convite, porque acho que é isso, né, a gente poder se conectar e afetivamente se acolher nesse momento que é muito, muito terrível. Exatamente. Eu te agradeço, porque uma coisa é fazer uma tese, outra coisa é poder falar e compartilhar ela com as pessoas. Fico muito feliz por poder fazer isso, embora, infelizmente, nesse momento tão triste. Verdade. Né? Mas estamos juntos, né? Vamos fazer com que essa situação mude a partir aqui de cada passinho que a gente vai dando e da conscientização que a gente vai ganhando e construindo os novos rumos. Eu vi uma frase esses dias falando que quando a esperança morre, foi do Cortella, quando a esperança morre, o homem morre. Então, nós ainda temos esperanças e estamos aqui, e vamos reafirmar sempre isso. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer entrevistá-la, vou certamente incomodá-la outras vezes. Agradeço aos nossos internautas por terem acompanhado aqui conosco, continue assistindo a nossa programação. Vamos amanhã tratar com o professor José Roberto Martins, também sobre a questão da ditadura, falando sobre a questão mais envolvida com o movimento estudantil. Amanhã não, a entrevista vai transmitida aí na sequência, aí, uma atrás da outra, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada, até mais. Obrigada, querida.